projeção perspectiva, tá? A projeção perspectiva ela é usada quando a gente quer obter maior realismo, né? Ela é mais realista do que a projeção paralela, tá? Porque a gente tem essa questão de que os objetos mais próximos da câmera ficam maiores e os objetos mais distantes da câmera ficam menores na projeção. Isso é o que acontece na realidade, como a gente enxerga, né? Os objetos que estão mais distantes ficam menores, os objetos mais próximos, mais próximos da gente, a gente enxerga maior, né? Então, como que é feita a projeção perspectiva? Como eu já comentei com vocês, então a projeção é feita por meio de retas que convergem, né, por meio de linhas que convergem para um ponto que a gente chama de ponto de referência de projeção, tá? Ou centro de projeção, tá? Então esse ponto aqui, para o qual todas as linhas vão convergir, quando eu estou fazendo a projeção perspectiva, é o ponto de referência de projeção, tá? Onde, eu pego os vértices do meu objeto e faço essa projeção, onde na coordenada em que essa linha interceptar o plano de visão, tá aqui o vértice correspondente a esse vértice do objeto, tá? A mesma coisa com todos os vértices, a gente acaba tendo essa visualização aqui, tá? São dois objetos do mesmo tamanho, tá? Esses dois, tá? Então a diferença é que esse aqui está mais perto, né? Do plano de projeção, então ele ficou maior na projeção, né? Do que esse que está mais distante ficou menor, tá bom? Algumas bibliotecas gráficas permitem que a gente escolha esse ponto de referência de projeção, tá? Então algumas bibliotecas permitem que a gente defina a coordenada x, y e z do ponto de referência de projeção, tá? O xPRP, YPRP e ZPRP, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho um ponto x, y, z, eu vou fazer essa projeção, né? Eu vou traçar essa linha do meu ponto P ao ponto de referência de projeção e identificar quando a coordenada z for ZVP, que é onde está o plano de visão, ele está na coordenada z, ZVP, eu identifico o x da projeção e o y da projeção, tá? Que eu estou chamando de xp, yp. Então eu traço essa linha, né, essa reta aqui entre esses dois pontos, o P e o ponto de referência de projeção. Na coordenada correspondente ao ZVP, que é onde está esse plano, né? Esse plano está em ZVP, a gente identificou as coordenadas x e y da projeção, tá bom? Então, como que a gente faz isso, né? Considerando então a projeção do ponto x, y, z, tá? Ele vai interceptar o plano de projeção na posição xp, yp, zp, tá? Só que depois a gente vai ver que esse zp a gente sabe qual é, tá? Então, como que a gente pode descrever um ponto ao longo dessa linha de projeção, tá? A gente pode usar a equação da reta, tá? Então, x' é igual a x mais u, xPRP menos x, tá? Y' vai ser y mais u, YPRP menos y. Então, lembrando que os pontos finais são esses, né? O XYZ e o XPRP, YPRP, ZPRP, tá? E y' é igual a y mais u, YPRP menos y, e z' é igual a z mais u, ZPRP menos z, tá? Sendo que esse u, ele está entre 0 e 1, tá? Então, o que estão fazendo essas equações aqui? Elas só estão dizendo que qualquer ponto pertencente a essa reta que vai do ponto P ao ponto de referência de projeção vai caber nessas equações aqui com o entre 0 e 1, tá? Por quê? Porque se a gente isolar o U aqui, se a gente isolar o U, vai ficar o quê? X' menos x dividido por xPRP menos x, tá?
Então, para que U esteja entre 0 e 1, a distância entre x e x' tem que ser menor do que a distância entre x e xPRP, tá? Então, para todos os pontos pertencentes a esta reta, que vai de P ao ponto de referência de projeção, vão ter que caber nessas equações aqui, sendo que U está entre 0 e 1, tá? No plano de visão, o Z', que é o Z que eu estou tentando identificar, ele é igual ao ZVP, tá? Então, eu conheço o Z'. Conheço Z, conheço ZPRP, conheço Z, eu consigo identificar o U, tá? Então, o U vai ser o quê? Vai ser ZVP, que é o meu Z', né? ZVP menos Z sobre ZPRP menos Z. Esse é o U, tá? Então, eu consigo identificar as coordenadas x' e y', tá? Porque agora eu tenho o U aqui, tá bom? Então tá lá, o x da projeção vai ser o quê? X vezes... Aqui é só colocar o U na equação, tá bom? É só substituir o valor de U. O U é esse aqui, a gente substitui o valor de U nessas equações, eu chego ao x da projeção, tá? Que vai ser isso aqui, e o y da projeção, que vai ser isso aqui, tá bom? É possível restringir os parâmetros de projeção, tá? Para facilitar os cálculos. Eu posso colocar o centro, né, o ponto de referência de projeção, sobre o eixo Z-view, tá? Então, se eu estou dizendo que ele está sobre o eixo Z-view, o xPRP e o YPRP é igual a 0, tá? Então, aí eu restringindo, né, fazendo com que xPRP e YPRP sejam 0, né? Então, eu vou zerar aqui o xPRP e o YPRP, né, na minha equação aqui, fazendo essa restrição, né, eu estou zerando esses dois termos aqui, né, fazendo xPRP igual a 0 e YPRP igual a 0. Então, eu simplifico bastante o cálculo do x e do y da projeção, tá? Então, o x da projeção fica x vezes, né, essa fração aqui, e o y da projeção fica y vezes essa fração aqui, tá? Outra restrição que a gente pode fazer é colocar o centro, né, o ponto de referência de projeção na origem. Então, todas as coordenadas aqui são iguais a 0, tá? Se todas as coordenadas são iguais a 0, restringe mais ainda, né? Então, o meu x da projeção vai ser esse daqui e o y da projeção vai ser esse daqui, tá? Se não me engano, eu ainda vou confirmar com vocês, mas o ponto de referência de projeção lá no OpenGL é 000, tá? É a origem do sistema de coordenadas de visão, tá? Então, o cálculo da x da projeção e do y da projeção é esse daqui, tá bom? Na projeção perspectiva, tá? Se o plano de projeção, né, o plano de projeção que é o que está em cima do ZVP, lembram disso? O plano de projeção ele não está sobre o eixo XY do sistema de coordenadas de visão, ele está lá na coordenada ZVP, tá? Então ele está no eixo ZView e está na coordenada ZVP, tá? Para restringir mais um pouco, a gente poderia colocar fazer com que ZVP seja igual a 0, tá? Fazendo ZVP igual a 0, o plano de projeção está sobre o plano XY, tá? Então, aí eu restringo também o cálculo do x da projeção e do y da projeção, tá? Então, eu fiz xPRP igual a YPRP, que é igual a ZVP, que é igual a 0, tá? Então, restringir a projeção para dessa forma aqui, tá bom? Em geral, uma coisa importante, o plano de projeção está entre o ponto de referência de projeção e o objeto. O plano tem que estar entre o ponto de referência de projeção e o objeto. O que acontece se o ponto de referência de projeção está antes do plano de visão? Olha só. Então, eu vou traçar linhas que convergem para esse ponto de referência de projeção e que vão atingir o meu plano de visão. Então, esse ponto aqui vai se tornar esse ponto aqui na projeção. E esse vértice aqui vai se tornar esse vértice aqui na projeção. O que aconteceu com o meu objeto?
ele inverteu, tá? Ele ficou de ponta cabeça. Então, se o ponto de referência de projeção está antes do plano de visão, a gente vai enxergar os objetos de ponta cabeça, né? Tá invertendo os objetos, tá? Não só de ponta cabeça, mas invertidos, tá? Tá lá, os objetos são invertidos se o ponto de referência de projeção está entre o plano de visão e a cena, tá? Alguns efeitos da projeção perspectiva, tá? Quanto mais próximo está o ponto de referência de projeção do plano de visão, né, da janela de recorte, a gente consegue ver esses efeitos aqui, tá? Quando está muito próximo, quando ele está mais distante e quando ele está quase chegando no infinito, tá? Então, quando ele está chegando quase no infinito, isso aqui se aproxima da projeção paralela, tá? Da projeção ortogonal. Quando o ponto de referência de projeção está muito longe, né? E aí, quando ele está muito perto, também a gente tem um outro efeito, tá? Eu acho que vou comentar com vocês aqui, tá? Se o centro de projeção, tá lá, se o centro de projeção está próximo ao plano de projeção, objetos mais próximos ao plano aparecerão maiores do que os mais distantes, tá? Então, quanto mais próximo ele tiver do plano de projeção, maior essa desproporção, tá? Quanto mais distante, menor essa desproporção, tá? Outro efeito, prestem atenção, outro efeito da projeção perspectiva são os chamados pontos de fuga. Uma confusão muito comum que os alunos fazem é achar que o ponto de fuga é a mesma coisa do ponto de referência de projeção. Ele não é a mesma coisa, tá? O ponto de fuga é um efeito da visualização, é um efeito causado pela projeção perspectiva, um efeito na imagem causado pela projeção perspectiva, tá? O que acontece com a imagem quando a gente aplica a projeção perspectiva? Algumas retas que seriam paralelas, tá? Essas retas aqui, por exemplo, no mundo real lá é uma estrada, então essas retas aqui são retas paralelas. Então, há algumas retas que são paralelas na cena, elas parecem que vão se encontrar em algum ponto, tá? Esse ponto em que essas retas paralelas parecem que vão se encontrar na imagem é um ponto de fuga, tá? Então, esse é um efeito da projeção perspectiva. O ponto de fuga não é o ponto de referência de projeção. O ponto de referência de projeção é aquele ponto que a gente usa para calcular as coordenadas de projeção. Depois que eu calculo as coordenadas de projeção, eu vou olhar para a minha imagem projetada, aconteceu esse efeito aqui, tá? A projeção perspectiva provoca esse efeito, tá? Retas paralelas parecem que vão se encontrar no que a gente chama de ponto de fuga, tá? Então tá lá, na projeção perspectiva, linhas paralelas entre si e ao plano de projeção são projetadas como linhas paralelas. Por exemplo, nada aconteceu com essa linha aqui, né? Se tivesse mais alguma dessa direção aqui, ela teria continuado da mesma forma, tá? Linhas paralelas que não são paralelas ao plano de projeção são projetadas em linhas convergentes, tá? Então, vocês imaginam esses dois objetos aqui, que seria o início da pista aqui e o final, né? Lembra lá quando a gente faz a projeção perspectiva, que os objetos que estão mais próximos ficam maiores, os objetos que estão mais distantes ficam menores? É isso que aconteceu aqui, tá? Então, esse objeto aqui ficou maior do que aquele lá, porque esse aqui está mais próximo, aquele está mais distante. E aí o que aconteceu? Então, esse efeito aqui, parece que essas linhas aqui que eram paralelas estão se encontrando no que a gente chama de ponto de fuga, tá? Na cena pode ter mais de um ponto de fuga, tá? Então, aqui está mostrando um ponto de fuga, pode acontecer esse tipo de coisa aqui, 2 pontos de fuga ou até 3 pontos de fuga, tá? Então, está dizendo como que a gente define quantos pontos de fuga a gente vai ter. O número de pontos de fuga é igual à quantidade de eixos principais que interceptam o plano de projeção, tá? Isso aqui, quando a gente for fazer a implementação no OpenGL, vai ficar mais claro, tá bom?